Bora, meus lords e ladies, mais uma live profética. Bora ver que manto é esse. Você já pensou em ganhar 3.200? Muito bom. Aí, galera tava esperando, ansiosos. Vamos lá. Deixa eu chamar os convidados aqui pra gente começar esse trem. Bora, pô. Cadê? Thaisa. Olá! E aí, povo? E aí, meu Thaisa? Chegou? E aí, Boa noite! dona Angélica? Olá! Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu acho o caboclo aqui que tá faltando. Peraí, aqui, Rafael, diretamente do Canadá. Que incrível esse negócio de internet, né? Que a gente conecta as pessoas em todo canto do mundo. Olha o homem aí, chegou. Certinho? E essa barba aí, meu lorde? Isso. Vou chegar na sua, logo, logo. Chique demais, né? Tá falando com a Mari que essa semana eu vou ficar sem barba. Acho que faz 6 anos que eu não tiro a barba. Vou ficar sem nada pra ver o que acontece. É um alívio. É um alívio. E aí, meninas? Como vocês estão? Tá bem, e você? Tudo jóia. Ô, Thaisa, se você puder colocar sua câmera um pouco mais para baixo, que o seu rosto tá aparecendo. Isso! Aí ficou ótimo. Agora sim a gente tá te vendo. Oi. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. E aí? Confortáveis? Mais ou menos. Não, Ô, Angélica, se você puder chegar a sua câmera um pouquinho para trás, porque o seu rosto está muito próximo, a gente está vendo só quase metadinha do seu rosto só. Eu? E você. Aí, melhorou já tá melhor. Muito bom. E aí? O povo tá entrando aí, vamos compartilhando a live, gente. Vamos mandando aí pra galera. Hoje a gente vai fazer uma live profética raiz, né? Assim, espero, né? Vamos fazer uma live profética raiz. Você que quer receber uma palavra de Deus, um conselho que eu vou te dar: não peça, né? Aguarde, deixa o Espírito Santo direcionar, falar, e a gente vai trabalhando aí aos poucos. Deixa eu pegar o meu caderno, minha lista negra aqui, peraí. Quem já enfrentou a minha lista negra sabe o que é isso. Eu gosto de profetizar, mas eu gosto de escrever, rabiscando, anotando coisas. Não sei qual de vocês são assim. Meninos, antes da gente começar a profetizar, eu ia perguntar um pouquinho aí para vocês contarem pro pessoal como vocês conheceram o profético, como está sendo a experiência de vocês. Não precisa, né, sei lá, sejam breves, assim, no sentido de ir direto ao ponto. Assim, como vocês chegaram até o profético, como vocês se veem, o que vocês dariam de dica para quem quer se mover. Vamos começar, vamos escolher, deixa eu ver, vai. Começa aí, meu amigo do Canadá. Você que está num outro país, você tem privilégios. privilégios. Que bom, né? Bom, eu estou no começo da jornada, posso dizer. Conheci o profético através do Reinhard. Legal. Faz acho que uns 2 anos, talvez, não sei, talvez um pouco mais, que eu estou consumindo todo o material que o Reinhard colocava. Aqui a escola eu passei a participar agora no final do ano, né? Finalzinho do ano aqui. E eu me vejo bem num processo mais ou menos igual o início da Grace,
que faz a parte profética lá com o Reinhard, né? As lives proféticas com ele. Porque eu também estava naquela bem de bastante pedir, e aí pedi para experimentar, né, o profético e tal. E aí Deus mostrou para mim para eu dar uma acalmada com isso, viver o processo que eu estou vivendo, né, que eu acho que eu venho de uma questão mais de estar terminando de curar o coração, de certa forma, coraçãozinho quebrado. Para daí começar essa parte de realmente viver um pouco mais essa parte do profético aí. Mas já estou sentindo várias mudanças, assim. Você falou de dar um conselho pro pessoal, né? O que você daria de conselho para quem está começando agora e talvez está uns degrauzinhos ali atrás e poderia chegar um pouco mais longe? O que você daria de conselho? Olha, eu confesso que acho que posso dizer que eu acho que faz umas 2 semanas eu comecei a quase todos os dias pegar a comunidade maior ali do Leãozinho Azul, né? Ah, sei. E eu comecei a pegar o povo ali e profetizar uns 3 por dia, assim, sabe? Uau! Melhorou bastante. Aí, uma coisa que fez muita diferença, que eu ouvia sempre você falar do Soaking Music, lá eu falei, não conheço isso, né? Vou procurar. Aí eu vi algumas coisas assim, mas eu meio que me familiarizei mais com música assim, aquelas de, tipo, natureza fazendo barulhinho d'água e uns pianinhos assim, né? Sei. Nossa, esses 3 dias eu fiz isso, mas eu tive umas experiências, assim, bem intensas em casa, assim. Uau! Muito bacana. Isso foi... Tá sendo muito bom, assim. Isso que eu posso dar de dica. Uau! Incrível! Para quem não sabe o que é soaking, gente... Elisa, coloca aí um link aí na live depois de uma música de soaking aí, um direcionamento para o YouTube. Essa live vai ficar salva no YouTube, então a gente vai deixar na descrição também para quem não sabe. Soaking é uma música... Soaking significa mergulhar, né? Ou seja, uma música que é feita, na verdade, para esse ambiente de adoração, né? De profético mesmo, né? De você conectar, assim. Ajuda pra caramba, né? Ajuda. Muito bom. Choradeira muito bom. na... Oh. E aí, dona Thaisa? Conta, menina. Primeira live na vida. Que legal. Muito feliz de você estar aqui. Muito feliz. Nem você está acreditando, né? Não. Eu tô fazendo. Mas então, eu vim através do Matheus, porque eu estava fazendo os estudos com ele. Então, ele começava a te marcar. Aí eu fui, né, vendo como que era a escola e tudo mais, e fiquei assim, comecei assistindo, né? E nossa, assim, é incrível, o que eu mais assim fico chocado, que é incrível como desde o comecinho Deus tem colocado as pessoas para poder você ir alcançando outros níveis. Um vai sendo conectado a outros. Uau. E tipo assim, é muito assim, começou com Angélica que tá aí, foi ela que começou. Olha aí. Eu tava assim num momento de muita depressão e ela é psicóloga, ela me atendeu e ela foi assim, é uma amiga mesmo, uma irmã em Cristo. Ela que começou a indo. Então eu fui para um monte de gente, foi começando. É Pablo, depois foi o Reinhard, depois Matheus, depois você. E tipo assim, são os degrauzinhos. É muito lindo de ver, muito lindo. E, cara, a palavra que mais tem vindo assim na minha cabeça é disponibilidade, principalmente para mim. Porque eu sou, assim, muito fechada, eu sou muito tímida, eu tenho... É como ele falou, né? Eu fico assim, o coração ainda tá precisando de cura em muitas áreas. Então a gente fica com vergonha de falar, fica com medo do que as pessoas vão pensar, né? Uau. Mas eu acho que começar a falar é o principal, começar a andar é o principal. Uau. Essa é a dica que você daria pro pessoal que quer começar, é estar disponível, ir lá, abrir a boca e começar. Começa com um pouquinho, porque eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a pegar uns nomes lá no WhatsApp e comecei a mandar. Uau. Assim, não vai ser como... aquela aula da Grace no Pro foi assim, falou muito comigo. Muito, muito mesmo. Porque às vezes a gente quer começar a ver, né, o nascimento da pessoa, o futuro e tudo mais.
E a gente não tá disponível nem pra, tipo, tô vendo só uma bolinha de fogo. A gente não tá disponível pra falar o pouco e já quer ir pro muito. Não vai rolar, não vai acontecer. Uau. Ó, tem uma moça que disse que ela também tá com depressão. Que conselho que você daria para ela? Cara, eu já procurei muito essa questão de psicólogo, de conversar com pessoas. É importante, muito importante, porque te ajuda muito. Mas, cara, é Deus. Uau. Não tem outra coisa. Se você, a depressão nada mais é do que eu vejo é o seu coração distante dele. Quando Uau. você começa a se aproximar, ele vai trazendo luz para você que você, às vezes, sem conversar com ninguém, ele mesmo vai te respondendo as coisas, Uau. ele mesmo vai te abrindo os olhos para um monte de coisa. Cara, ele falou uma coisa assim que eu perguntei a ele, que foi a maior experiência que eu tive, como que ele vê o meu coração. E, gente, assim, tem que ter um tempinho para poder falar, mas é chocante. E ninguém me falou, foi o próprio Jesus, o Espírito Santo. Então, passa tempo com ele, começa a caminhar junto com ele e converse sim com pessoas, procure sim, se você tiver condição de procurar um psicólogo, sua confiança, alguém que realmente está disposto a te ouvir para te ajudar. É bom, com certeza é válido, mas não tem outra pessoa melhor para te ajudar que você se aproximar de Jesus. Uau. Ele vai ser o tudo. Essa história que você contou aí é interessante. Desenrola esse negócio aí para nós. O que que Deus falou para você? Qual foi a pergunta e qual foi a resposta de Deus? Então, eu estava perguntando para Deus como que ele via o meu coração, porque eu sempre me senti muito assim, muito impura, muito suja, muito, sei lá, não amada, vamos botar assim. E a palavra que veio foi robusto. Aí eu fiquei assim, gente, robusto, tipo, acho que isso é coisa da minha cabeça. Aí logo me veio, procura o que significa. Aí, cara, eu tenho até o caderno aqui que eu anotei que robusto significa, deixa eu procurar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Fortaleza, excesso de coragem, de vontade, de disposição. E eu fiquei assim, ó, Jesus, eu não tenho esse coração, eu não sou assim. E o contrário disso que aparece lá no Google, tem umas palavras que são antônimas a robusto. E me veio a palavra combalido. Eu não sabia o que significava, então eu fui pesquisar o que significava. E, gente, foi aí que eu fiquei, assim, desesperada. Eu comecei a dar uma crise de choro. Porque combalido significa fisicamente abalado, fraco, deprimido, desanimado, sem forças. E eu falei, cara, eu sou assim, eu tô vivendo isso. E o que ele me mostrou foi, você tá vendo? Eu tô te mostrando como você é. Só que você, fora de mim, você tá sendo o oposto disso. E é exatamente isso, cara. A forma que eu tenho vivido é exatamente o oposto. Então ele falou, cara, eu tenho esse coração, cara. Um coração robusto, eu acho que isso daí é a característica do cristão. Uau. É excesso de coragem, de fortaleza. Cara, ninguém para uma pessoa que tem excesso de coragem, que está em Cristo. Uau. Que tem a força dele, que se move nele. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele te cala porque ele sabe que esse tipo de coração é imparável. Uau. E é exatamente o oposto disso que eu tenho vivido. Ficar calada, deprimida, sem força, fraca, pensando um monte de doideira, um monte de besteira. Então, cara, o coração robusto, assim, isso foi lindo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Uau, uau. Incrível. E é incrível como isso está transbordando de você sem você perceber, tá sendo tão natural. Que bom! Quando a gente encontra com Jesus, é o que eu gosto de falar, né? A gente não faz esforço, flui tão naturalmente que a gente nem percebe. E você, minha Leide, Angélica, que trabalha nos bastidores, só ali, articulando, dando, servindo. Conta aí a sua história com o profético, o que você vai dizer para esse povo. E aí? Então, a minha história no profético começou
Foi em 2019, quando meu pai morreu. Eu entrei meio em surto, porque eu vinha da religião, né? De 21 anos da instituição. E a forma que ele morreu e que Jesus o acolheu, eu entrei em parafuso achando que ele não tinha sido salvo. E a partir dali eu comecei para poder acalmar meu coração, a estudar. Aí eu caí, né, que eu conheci o iHeart e comecei, né, o primeiro curso que eu fiz com ele foi o Igreja Sem Religião. Que aí foi assim, um bug na minha vida. Foi em 2021. Aí o ano passado comecei as aulas com você e o Pro, né, eu fui a felizada de ganhar esse presente Verdade. de Foi a estar no sorteada do Pro. Fui a sorteada do Pro. Então, a dica que eu dou é, primeiro, aquela frase que parece clichê, né? Gastar tempo com Jesus. Mas como que eu vou falar para alguém de Deus se eu não ouço esse Deus, né? Então eu preciso gastar esse tempo com Jesus para poder eu ouvir de Jesus do meu coração, eu saber o que ele pensa a meu respeito e o que também ele me mostrar o que eu penso a respeito dele para eu ajustar isso. E através desse acerto, desse alinhamento, eu vou poder transbordar na vida de qualquer pessoa. Então, a primeira dica é isso. E isso tem que ser, assim, um ritual na nossa vida. Tem que ser algo que é uma prática de vida, todos os dias, né? Assim como escovar dente, assim como coisa que não tem como negociar. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? E você começar a colocar isso em prática. Porque às vezes a gente se sente muito inseguro achando que a gente está falando de nós mesmos. Ou que a gente tem que... Eu, por exemplo, eu vou dar algo meu. Eu acho que às vezes eu tenho que estudar muito, eu tenho que ter muito conhecimento para poder falar. E o profético é simples. Uau, é isso aí. É simples. Então, às vezes, para mim, o que Deus faz comigo é desconstruir. É isso. Uau, incrível. Incrível. É mais trazer para uma simplicidade do que te levar para um ambiente complexo, né? De tantas coisas e fórmulas que a gente precisa desvendar para se mover, né? Tão simples. É para uma criança. É isso aí. E o que você daria de conselho para, já que você também tem esse conhecimento da psicologia, o que você daria de conselho para essa moça que diz que está em depressão? O que a Thaisa falou é muito válido. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A psicologia, ela é limitada. Ela vai até um ponto. Mas a palavra de Deus, ela aprofunda. Ela vai e atravessa juntas medulas e discerne lugares que ciência nenhuma consegue chegar. Uau. Então, não tem como uma pessoa estar plena e viver uma plenitude aqui na Terra se não trabalhar o corpo, a alma e o espírito. Não tem como. E entender que nós somos um espírito que vive temporariamente humano. Porque o que o mundo tenta fazer a gente se apegar é que nós somos humanos que temos um espírito. Mas o que a gente tem que entender é que nós somos um espírito que tem um corpo que é temporariamente humano. Uau. E é isso, né? É tão incrível porque, como diz a Thaisa, né? O segredo está em Deus, né, Thaisa? Não adianta correr, não adianta... Ajuda, né? Eu sempre falo isso. O médico ajuda, o conhecimento ajuda, mas se quer transformação, só Jesus pode te dar. É simples assim. Muito bom, meninos e meninas. Fala, meu lote. Quer falar? Eu quero. Pode falar. Acho que já que o assunto começou esse aí... Bora, não tem regra. Não. A regra não tem regra. Ontem, durante o meu Soul Key Music aí, eu tinha recebido de certa forma, uma visão. Aí, posso compartilhar agora? Ué, rapaz, é proibido falar a palavra posso. Só vai. Tá.
É, na minha conversa com Deus, eu estava recebendo muito o momento que eu estava vivendo, que eu deveria compartilhar isso aqui. Ok. E eu tenho passado bastante uma dificuldade com a questão de que a família não vai entender. Então a mensagem era bem assim: ninguém na família vai entender o que a gente está vivendo. Por exemplo, no meu caso, como recém-convertido, né? Assim, eu me batizei no seminário do coração com o Reinhard Uau. em setembro. Uau, Em legal. setembro. Então, assim, às vezes você fica meio que naquela loucura de falar de Jesus para todo mundo, mostrar o quanto que é bom, que não sei o que, tal. Sim. Daí a mensagem começou assim, tipo, ninguém vai entender. Né? As pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu, que às vezes querem falar de Jesus e ninguém quer ouvir. Então, as pessoas, pelo contrário, acham que você é só um fanático ou qualquer coisa do tipo. Aí eu anotei assim aqui, tipo, pessoas que travaram no sentido igual eu, que me travei profissionalmente por causa de ter sido mandado embora ou qualquer coisa do tipo. Depressão, por causa de crença, de trauma. Tudo isso, a partir do momento que eu recebi Jesus, que eu conheci Jesus, eu comecei a passar um processo que eu precisei deixar muito orgulho de lado, o machismo de lado e assumir essa fraqueza, assumir que o coração tá machucado. Às vezes a gente fica se debatendo, né? A gente sabe que tá ferrado na vida, mas a gente não para, a gente não se rende, assim, a gente, puta, não posso, eu tenho que trabalhar, às vezes igual eu que tinha dinheiro, mas eu estava relutante em parar de trabalhar para olhar, porque eu já estava muito machucado, o coração, eu não sabia o quanto que estava. Então, daí nisso nessa hora eu tive uma visão, né? Eu vi dois tanques de água e de repente era um do lado do outro, e o do lado esquerdo era um tanque de água podre, que Jesus estava tirando a gente, né, como peixe, tirando dessa água podre. E de repente a gente estava ali tudo se debatendo, sabe? Um peixe se debatendo que nem louco porque não queria sair da água, estava com Uau. medo de sair da água podre. Só que ao mesmo tempo ele estava falando: eu vou te jogar nessa água aqui que está muito cristalina, que você vai enxergar com clareza, você vai poder nadar com felicidade, vai poder desfrutar dessa água límpida e tudo mais, né? E mesmo assim vocês não entendem, vocês se debatem, né? Vocês tendem a se debater, que vocês não estão enxergando essa água que eu tô te jogando, né? E nesse processo que você vai sendo jogado nessa água mais límpida, de novo, senti essa mensagem, mesmo assim ninguém vai entender. Você precisa de mais tempo para mostrar a sua melhora, para mostrar o seu coração sendo curado, a sua vida sendo reestruturada, você se restabelecendo, para você não ganhar pessoas dessa forma, falando de Jesus. Essa semana para trás eu tive umas experiências que literalmente Jesus me pediu para parar de falar dele. Ele falou: pare de falar de mim, pare de falar de mim, não é para falar de mim mais. Eu quero que você pare e simplesmente seja Jesus. Uau. Seja, viva, sabe assim, mostre o quanto você está bem, que você está alegre, ore pelas pessoas e faça tudo. E deixa eu ver se eu me permitir. E é isso, assim, essa questão do se render mesmo, é muito forte isso, porque às vezes você, principalmente eu como homem, tinha uma cobrança absurda de largar o trabalho e parar de trabalhar, né? E nisso eu tive uma intermitência ali de, por exemplo, eu fiquei mais ou menos, acho que um ano e meio sem trabalhar. Aí depois eu senti uma necessidade de voltar. Voltei para o mercado de trabalho. Aí depois eu fui mandado embora. E desde do ano passado para cá, eu ainda não estou trabalhando e estou nesse processo de cura, assim, sabe? Só que agora eu sinto que esse processo ele tá terminando, porque você sente que o coração começa a ser curado, você começa a sentir um chamado forte para ir para a vida e para voltar a trabalhar, para voltar a ter orgulho de si mesmo, para orar por pessoas, para
para ser Jesus, né? Para ser alguma coisa a mais, no caso, né? E aí vem outra mensagem, no caso. As pessoas estão querendo muito fazer algo para Jesus. Tem pedido demais, tem pedido muito para fazer alguma coisa para Jesus, para receber uma missão, para receber uma tarefa de Deus, assim, ó, vai fazer isso, sabe? Mas ele fala aqui, não pode atropelar o processo. Primeiro, cuida dos seus familiares em volta de você, dos relacionamentos que estão mais próximos de você, que você vai ter certeza que você tem um monte de buraco já nisso, com a própria família dentro de casa e tudo mais. E aceita que as pessoas vão falar que esse tempo que você vai precisar curar seu coração, talvez seja um tempo de improdutividade. As pessoas vão falar, Sim. mas que você precisa aceitar que é um momento de cuidar do coração, realmente, de você buscar Deus, buscar a palavra, buscar cursos como aqui, né, como o Profético Pro, o Profético e tudo mais, e buscar Deus e permitir que o coração se cure, sabe? Uau. Então, essas duas mensagens que eu recebi ontem e hoje que eu senti de entregar aqui. Incrível, incrível. E é exatamente isso. Estava falando disso hoje à tarde, que passei a tarde toda com um amigo aqui em casa. A gente estava falando exatamente dessas coisas, né? É uma coisinha que eu gosto de dizer, vou falar isso e a gente vai para um pouco de profecias, mas o que a gente precisa fazer para ser filho de nossos pais, né? Quando a gente parar para pensar nessa pergunta, a resposta é que a gente não tem que fazer nada para ser filho de nossos pais, mas a gente acha que para ser filho de Deus a gente precisa fazer algo. E isso é uma ferida da maioria da humanidade, assim, porque a gente aprendeu, né, por meio de tantas coisas, que para ser aceito a gente teria que fazer algo. E quando a gente faz uma coisa errada, Deus está triste, ou está tratando com a gente, ou está colocando a gente numa prova, ou está distante, chateado. E o evangelho não se resume no que eu faço. O evangelho se resume no que Jesus fez. Quando a gente entende essa máxima, né, assim, nosso coração muda, a gente descansa, desfruta e começa a viver tão mais leve, né, gente? É tão mais gostoso, né, viver assim. Então, é isso, né? Eu acho que vocês sabem, falo muito disso no Pro. Então, é desfrutar, viver o que ele tem e simplesmente deixar ele fazer de uma forma, como diz a Angélica, né? Simples, leve, sem regras, sem complexidades, né? De forma leve. Acho que é isso. Muito incrível. Bora lá. Vamos liberar umas paradas aí, gente? Aquele jeito bem, aquele jeito bem organizado de sempre. Bora. Meu Deus. A regra é não ter regra, falar o que sente de maneira simples, leve e produtiva. Bom, começa aí, Angélica, escolhe um nome aí para Thaisa já começar a mandar aí pra riba. Se vocês sentirem de falar para a mesma pessoa, gente, pode falar também, não tem problema nenhum. Vai, pode ser qualquer A nome. Denise. Como? A Denise. Denise o quê? Peraí, que passou. Denise Daan. Denise Dan, eu sei. Dan. É da escola também. Manda, Thaisa. Peraí, gente. Não, fique tranquila, se calma. Denise, cadê a fotinha dela? Ixi, tá difícil achar a fotinha. Aqui, ela não, acabou de colocar foguinho. ela acabou de colocar fogo aí. Quando a gente chama... Aí, ela acabou de colocar de novo. Ó. Quando a gente chamar os nomes, gente, coloca aí um fogo, uma coisa pra gente poder identificar mais rápido aí o pessoal que gosta de dar uma olhadinha antes. Denise, veio uma palavra assim, eu sou sua paz. Eu não sei se faz sentido, mas é isso que veio. Eu sou a sua paz. Uau. Vocês sentiram alguma coisa, meninos? Pra ela? Quer falar? Quer? Posso falar? Pode. Se vocês sentirem, pode falar, gente. Eu ouvi Jesus falando assim: estou te tirando do anonimato. Uau. Incrível. Eu vi uma pá,
Sabe quando a gente vai cavar barro, que a gente põe o pé em cima da pá e afunda-se no chão? Sabe, eu vi Jesus fazendo isso com você, assim, colocando... Tem muito a ver com o que você está falando, Angélica. Eu vi Jesus colocando assim a pá e colocando assim na terra e puxando você para cima, sabe? Tirando de dentro da terra, sabe? Trazendo a luz, a existência, a evidência, né? Acho que é essa palavra, assim. Como se Jesus quisesse trazer você e te mostrar de alguma forma. Né? Isso faz algum sentido. Cara, Ai, ai. Escolhe aí, ô, meu amigo. Cara, quem que era a moça da depressão lá que tava falando, será? Putz, não sei o eu nome. acho que é a Keila. Keila. Keila, dá pra É, pôr Keila, um simbolinho aí, alguma coisa? você quer falar para ela? Eu quero. Pode falar. Vamos ver. Keila, continua buscando a Jesus, que você está entrando num hospital. Você está entrando no hospital, seu coração vai ser curado, vai ser trabalhado, vai fazer uma cirurgia no seu coração. Tava me vindo a palavra hospital aqui, de repente ver essa parte de uma cirurgia. Tá ajudando você. Quem cura o coração é você, né? Então, mas ele vai te ajudar a curar esse coração. Uau. Vocês querem falar, meninas, para ela? Tem alguma coisa ou não? Para mim veio a frase amor ferido. Eu vi muitas feridas na vida dela e que fez ela não conseguir entender esse amor de Jesus. Uau. eu conheço a Keila. Uhum. Ela perdeu o marido dela. Eu não me lembro exatamente há quanto tempo. Uau. E ela entrou numa depressão assim bem profunda. Uau. Então, Keila, é Jesus mesmo que vai te tirar daí, porque realmente faz sentido as feridas, né? Muitas Entendi. feridas. Fechado. É incrível isso, né? Como as coisas vão se conectando. Eu vi uma pessoa aqui que brilhou meus olhos para vocês falarem. O nome dela é Cláudia Des Costa. Cláudia, também está no Pro. Cláudia Des Costa. Pode falar, meninos, quem sentir. Cláudia. Vai, Angélica, fala. Uma Cláudia. casa, eu vi uma casa, tipo aquele do filme A Cabana, e ela lá dentro, oprimida. Eu tô vendo assim, Jesus, como se fosse o filme mesmo. Quem assistiu o filme sabe. Jesus tendo um encontro com ela lá dentro dessa cabana. O que eu vi foi um buquê de flores. E Jesus tirando uma flor e dando a ela. Vi flores, na verdade. Flores, e Jesus pegava uma flor e dava a ela. Uau. Eu senti a palavra drenagem. Uau. Se estivesse drenando as lágrimas dela, enxugando essas lágrimas e consolando ela com todo o amor. Uau. O Cláudio, eu vi um copo, tipo aqueles copos da Stanley, sabe?
com uma tampa fechada. E eu vi assim, como se Jesus ele tivesse colocado algo reservado para você em um lugar de reservatório, um lugar preparado, sabe? Esses copos eles fazem com que a temperatura, né, da bebida ali fique conservada por um tempo. E Deus está falando para você que Ele guardou algo para você tão específico e está tão conservado, tão pronto, tão preparado na presença dEle, que quando chegar o momento certo, Ele vai servir você. Ele vai te servir como se fosse com a bebida na temperatura certa, no lugar correto, no ambiente necessário. Então, é o momento de você descansar, porque o que é seu está nas mãos de Jesus e Ele está guardando. E eu sinto que é como se eu vejo pessoas querendo te roubar. E o Espírito Santo está falando, ninguém vai roubar o que eu tenho para você, porque eu reservei para você. Não é isso. Vai, Thaisa, escolhe alguém. Para a gente conseguir falar para mais, a Thaisa escolhe alguém, aí ela fala para quem fala de nós, aí a gente roda mais pessoas, tá? Mas se vocês também tiverem para essa pessoa, pode soltar, não tem problema não. Franciele Almeida. Quem fala? Oi? Para quem é? Para quem falar a profecia para ela? Escolhe um de nós três. Fala, Angélica. Eu vi um carro novo, mas aí eu vou pedir aqui a Jesus o significado desse carro novo. Se alguém vai falando, alguém aí. Quer falar, meu Lorde? Para quem quer, eu não senti nada ainda não, mas para quem quer? Franciele Almeida. Franciele Almeida. Já sei. O que Jesus está falando é: esse carro novo representa um tempo de prosperidade financeira mesmo, que vai começar na vida dela. Uau. Franciele, eu vi uma coisa muito específica aqui para você. Talvez tenha um sentido só para você. Mas sabe quando a gente vai na cama e a gente tem um lençol sujo? E aí a gente vai trocar o lençol? Eu vi assim, ó, como se o Espírito Santo estivesse indo na sua cama onde você dorme e trocando o seu lençol. Sabe, era um lençol sujo. E ele trocando esse lençol e colocando um lençol novo. Eu vi muito claro, assim, uma cama com um lençol sujo e o Espírito Santo trocando o seu lençol. Né? Talvez um tempo de coisas limpas, né? De um ambiente mais limpo, mais leve. A gente sente quando eu troco a roupa de cama, a gente sente uma leveza, né? Quando a gente chega em casa. Acho que é essa sensação que eu queria falar para você. Fala, Thaís. Interessante falar isso. Interessante falar isso, porque eu não tenho palavra, mas quando eu bati o olho foi uma alegria. Eu não sei dizer, é uma sensação de leveza, de alegria muito grande. Por isso que eu bati o olho e falei nela. Uau. Não sei se faz sentido para ela, mas vou entregar o que eu senti aqui. Eu senti como se ela estivesse nas sombras, se sentindo nas sombras, mas que Jesus vai trazer a luz para iluminar tudo e tirar ela dessa percepção, essa ilusão de estar vivendo no que ela pensa ser sombras, no caso. Uau. Vou escolher uma aqui. Peraí, deixa eu ver. Achei. Viviane Monique. Viviane Monique. Vai, Thaisa. Viviane Monique. Bati o olho nela aqui agora também, mas peraí. Viviane.
Se alguém quiser falar, gente, já tiver algo, pode falar, tá? O que veio para mim foi Isaías, aquele texto que agora eu esqueci o endereço, que fala que vou te dar óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado. Uau. Uau. Essa é a mesma coisa. Eu acho que eu sou mais de sentir do que de falar. Tranquilo. A mesma coisa. Alegria. Muita alegria. Uau. Eu tenho dificuldade com as palavras, mas a sensação. Muita alegria, Viviane. Uau. Eu vi um carro, o carro ele estava se colocando em movimento, no caso ele estava iniciando como se fosse a jornada, não sei se ela é recém-convertida aí também, recém conhece a Jesus, mas que esse carro estava só no início da viagem, acelerando ainda. Tenha paciência, tenha paciência que vai se intensificar. Uau. Escolhe aí, Angélica. Plenitude doce, que tá toda hora tá vindo isso quando ela manda alguma coisa. Quem é essa pessoa, o nome? Você conhece? Plenitude? Não, vai assim mesmo, sem nome. Plenitude Doces. Ela tem um dela aí. Vamos lá. Sem nome, sem foto, sem nada. É a melhor coisa. Tem nada. Ó, eu vi uma palavra para você, plenitude. É como se fosse um ciclo, assim, ó. Eu sinto, o sentimento que eu tenho é que você tem essa sensação de estar andando em círculos, sabe? E eu vi Jesus quebrando o círculo assim e transformando em uma linha reta, né? Que é engraçado quando a gente quebra, né? Ele fica reto, aí chama Raquel o nome dela. E eu vi o Espírito Santo trazendo uma linha reta. Isso aponta para destino, né? Para você chegar em algum lugar. A sensação que eu tenho é como se você se sentisse muitas vezes perdida, que você não consegue chegar ao lugar que você quer. Eu vi você lutando para conseguir chegar em algum lugar. E é como se você estivesse andando assim, sabe? Em ciclos, sem conseguir essa direção. E o Espírito Santo está quebrando esse tempo de ciclo na sua vida. E ele vai conduzir você para o lugar que ele tem na sua vida, o seu lugar de destino. Sim, eu senti a mesma coisa de outra forma. Eu senti, tipo assim, que ela tem um pensamento acelerado demais. Como se a mente dela fosse muito confusa. Uau. Muito confusa nos pensamentos, ou pode ser também muitas informações, você está bebendo de muitas fontes, assim, muitas informações, isso tem confundido, mas o que eu vi também foi o arco-íris, que representa a aliança. Então, deixa Jesus mostrar para você a verdadeira aliança, que você vai conseguir resolver essa confusão aí. Uau. Mais alguém? Vocês querem falar para ela, meninos? Eu vi uma mão, no caso, vi Jesus dando a mão para ela, andando como se fosse pai e filha, assim, do lado, só pegando na mão dela e conduzindo ela. Uau. Você quer falar alguma coisa, Thaís, para ela? Não. Beleza. Escolhe alguém aí, Thaís. Thaísa. Eu tava vendo aqui, eu acho que o nome dele é Ramon Nunes, tá com outro nome. É Ora... Cadê ele? Ramon? Mas não, Aí, ó. não tá com esse nome. Aí. O Ramon. Nunes. Ok, Ramon Nunes. Eu acho que Ora, a plenitude doces lá deve ter ficado bem adocicado lá o dia dela agora. O Ramon Nunes. E aí, meninos e meninas? Ó, Ramon, vou te dar uma palavra. Eu vi um desenho da minha filha aqui. Talvez faça algum sentido para você, tá? Vou falar o que eu senti. Um desenho da minha filha
que ela estava contando moedas esses dias e fazendo contas demais. Eu vi você com uma espécie de caderno ou folha branca, assim, fazendo somatórias, fazendo conta, para ver se você conseguiria comprar algo, adquirir. E pelo que eu sinto, é como se as suas despesas fossem maior que as suas receitas. E o Espírito Santo está falando para você o seguinte: pare de fazer contas, confie no meu poder, confie na minha provisão, confie naquilo que eu te chamei, naquilo que eu tenho para você. Eu vi assim, sua mente muito racional. Deus está falando para você, ó, menos razão e mais coração. Faz sentido, eu senti preocupação. Uau. Sentiu preocupado? Eu senti aqui que Jesus, eu vi como se fosse um guerreiro grego, assim, com uma armadura e tal, né? Aquela roupinha de grego. E senti Jesus falando que ele sabe que você é muito forte, mas que você deveria se revestir da luz dele, que aí você vai conhecer a verdadeira força, paz de viver no mundo. Uau. Boa. Quer falar ou não? Beleza. Escolhe alguém aí, meu Lorde. Eu tinha visto um antes que me chamou a atenção, era o Israel. Israel? É, Israel. Não é Ok. o sobrenome dele. Israel. Tá. Israel, manda uma mensagem aí, Israel. Blender. Antes do Israel, vamos mandar para esse Blender? Vamos. Blender, até o Israel aparecer? Tá. Blender Ferreira. Eu já tô de olho nele faz um tempinho aqui. O Blender, eu vi uma caneta. A caneta tá toda comida. Eu adoro comer canetas, mas eu vou te ver se eu tenho uma caneta bonita para te mostrar. Não deve ter, não, mas eu vou te mostrar uma caneta razoável aqui, tá? Mas eu vi você com uma caneta na mão. Eu vi você como se você tivesse prestes a tomar decisões de assinaturas. Só que eu sinto de dizer para você consultar o Espírito Santo, porque é como se você tivesse opções, como se fosse uma opção de engano e uma opção de muita direção. Mas, a princípio, racionalmente falando, a sensação que eu tenho é que a opção que você tem vai ser muito bonita aos olhos. Mas você vai precisar de uma direção do Espírito Santo para você conectar a sua assinatura e o seu caminho para o lugar certo. Nessa pegada do Denis, o que eu sinto é que quando você decidir com o Espírito Santo, a decisão for alinhada com o Espírito Santo, a palavra que eu fui vida na vida, a sua vida vai servir para muitas vidas serem alcançadas. Boa. Boa. Cadê? Apareceu aí o Israel? Não, pro Blender, eu vi uma folha em branco, mas eu não consegui sentir o significado. Boa. Acho que é isso aí mesmo. Só uma folha em branco, uma folha sulfite em branco, assim. Boa. Eu vi uma gaveta. Uau. Uma gaveta e que ele precisa abrir. Ele abrindo tinha coisas ali dentro. Mas o sentimento que eu tenho é que ele precisa abrir. Precisa trazer, talvez, algo. Não sei, eu vi uma gaveta com algumas coisas dentro, mas ele precisa abrir. Boa. Vamos lá. O Israel não apareceu. Escolhe outro aí, meu Lorde. Marcelo Costa. Aparecer piada, né? Olha aqui, ó. Pra mim parece ao contrário escrito. Marcelo Costa. Eu tinha acabado de anotar. Marcelo _ Costa. Vai, meninas. Eu vi uma mesa. E essa semana eu estava fazendo uma leitura sobre as mesas na palavra de Deus e eu vi
o Salmo 23, foi o que veio, foi o Salmo 23, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Porém, assim, Deus vai te dar o privilégio de servir os seus inimigos. Uau! Eu vi um jarro e tinha água dentro e ele entornando. Tipo assim, é como se fosse um derramar saindo da vida dele. Uau. Eu vi uma cena bem específica. Eu vi você sentado em um banco, como se fosse o sentido de mesa mesmo, Angélica, mas eu vi você com umas bolas de ferro nos pés, como se você estivesse se sentindo preso. Você quer fazer uma coisa, mas você tem se sentido preso. Eu vi o Espírito Santo tirando essas bolas do seu pé, para que você tenha liberdade e leveza. A sensação que eu tenho é que você tem andado muito pesado. Você quer fazer mais coisas, mas você não consegue. Um sentimento de trave, de peso. E o Espírito Santo hoje está quebrando essas bolas de ferro dos seus pés. Eu não senti nada por ele, não. Boa. Vai, Thaisa. Escolhe um nome aí. Nossa, é um nome difícil. Ah, Ambrosevichaus. É Sueli. Sueli, eu acho que esse é o sobrenome dela. Sueli Ambrosevich. Sei. É da sala também. Bora. Quem manda? Sueli veio a palavra de não se preocupa. Só não se preocupa. Boa. Ai, eu vi o mar se abrindo, como se um caminho estivesse se abrindo. Boa. Eu vi uma estrada. Uma estrada que... Uma estrada reta. Só continua seguindo em frente. Continua seguindo em frente, que está no caminho. Boa. Escolhe, Angélica, alguém? Eu vou escolher a Rangel Raquel. Rangel, Raquel. Bota o foguinho aí. Para nós. Vamos ver se Pode falar, gente. Pode falar. Se sentir, já pode falar. Não precisa nem esperar. Rangel. Eu vi o Rangel, mas ficou nervosa, não conseguiu nem colocar o nome. Eu vi uma visão de você, de uma caminhonete. É como se você fosse uma caminhonete, até aquelas caminhonetes antigas, bonitas, sabe? Bem feitas, assim, como se tivesse tido todo um cuidado de preparo. Mas o que é interessante é que quando eu vi, assim, eu via como se o capô tivesse aberto e não tinha motor dentro. Então é uma coisa, assim, uma sensação de beleza, de uma coisa bonita, mas sem potência, né? Sem força. E eu vi o Espírito Santo depositando em você, assim, um espírito de força, de potência, sabe? De senso de direção, de clareza. A sensação que eu tenho é que você se sente assim. Vai lá, o Denis falou uma Ranger 98, né? Como se fosse uma Ranger mesmo, né? Mas sem motor. A sensação de você estar parada, sabe? Às vezes até de improdutividade e tal. Mas o Espírito Santo vai te dar um motor, assim, V8, para você seguir numa direção assim tão absurda. Eu vejo você correndo assim numa direção muito rápido, sabe? Nossa, é como eu falo, eu sou de sentir. Perfeito. Na mesma hora começou a sentir, como se fosse uma ardência assim no peito, como se fosse isso aí que você falou, algo que
vai te impulsionar, cara. É como se fosse um fogo mesmo que vai te impulsionar. Talvez para você sair da inércia, da improdutividade. Uau. Eu senti a palavra amor e veio como se fosse uma... Como se ela talvez tivesse alguns problemas ali de relacionamento que ele tá pedindo para ela buscar o amor de Jesus mesmo e aprender sobre isso, se apegar a isso para conseguir superar essas dificuldades. Uau. Agora é o seguinte, gente. Você quer falar, Angélica, dela? Eu vi uma casa sendo faxinada, uma faxina sendo feita. Uau. Então, beleza. Limpeza, faxina, Isso. motor, coisa tá braba, hein? Amor. Amor. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês pedirem aí pro Espírito Santo, vocês liberarem uma palavra para todo mundo da live, não só para uma pessoa só, como se fosse uma palavra mais universal, assim, que vocês sentirem, uma palavra direcionada para todo mundo. Fale aí o que vocês sentem. Pode ser uma visão, um sentimento, Thaisa. Não se, os sentimentos são a mesma coisa das visões, comunicam da mesma forma. Então, às vezes você tá com o sentimento de Cada alguém. um tem uma maneira, né? Eu falo que cada louco tem a sua mania, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Uns bate a cabeça na parede, o outro fica coçando na essa loucura aí. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra, assim, mais para todo mundo, assim, uma coisa direcional, assim, de Deus para as pessoas. Olha, tem algo que Deus está me falando desde domingo, não é algo específico de agora, mas que serve para todo mundo que está na live. Boa. Porque eu comecei a fazer o acróstico lá no meu Instagram e eu sinto que as pessoas começam a ver a gente como pessoas especiais e diferentes deles. Vão para o direct da gente e começam a falar, ai, né, umas coisas que às vezes a pessoa bota a gente num lugar diferente. E o que eu quero dizer é que a Angélica, o Denis, a Thaís, o Rafael não é diferente de ninguém que está aqui. Todos nós temos isso dentro de nós. Todos nós temos essa insegurança, como vocês também têm. Mas o que a gente está fazendo? A gente está se tornando disponível para o Espírito Santo nos usar. É só essa a diferença. E é o que a gente está mostrando para vocês, que é fácil, simples, o que vocês fazendo, se tornando disponível, ele pode fazer muito mais, até do que faz com a gente e você. Uau. Gente, se vocês, ao menos nesse meio do caminho aí, sentirem uma palavra para alguém, anota aí que dá tempo da gente falar depois, tá? Não desconecta, não. Vocês querem falar? Quer falar, Thaisa? Foi ontem essa palavra que veio, que realmente assim, ardeu meu coração. Vou tentar falar sem chorar. Chora falando. Vamos embora. Eu sinto, assim, muito forte dentro de mim. Geralmente a gente vai acabar se identificando por ser algo que a gente vive. Mas é sobre pessoas que estão pensando em desistir. E Deus falou muito comigo, falou, cara, não desista e não se compare. A gente tem a mania de comparar o tempo inteiro a nossa caminhada com Jesus com quem já está há anos ou com quem já está muito mais à frente do que nós. E a gente acaba, ao invés de seguir, de prosseguir, a gente sempre retrocede. Então, por favor, não desista. Não desista de buscar a sua intimidade, o seu relacionamento com Jesus. Ele vai fazer toda a diferença. Tenha paciência com seus processos, porque às vezes o coração tá assim mesmo, a casa tá bagunçada, tem muita coisa para poder colocar em ordem, mas só não desista, não volta atrás, não abre mão, porque a nossa vida com Jesus, cara, ela é tudo, não adianta você buscar em absolutamente nada, é vazio. É totalmente vazio. Você só vai encontrar plenitude, paz. O que você está buscando é somente nele. Não desiste. Uau. E aí, meu Lorde? Eu senti de falar sobre uma coisa que eu estava vendo hoje à tarde, que era eu abri o Instagram do Reinhard
A primeira série que ele colocou lá em 2021, eu acho, que pelo menos é o histórico que eu tenho lá, é sobre graça e verdade. E entra muito nesse assunto ainda do que a gente está falando aqui, daquela coisa que eu tinha colocado antes, né? Da questão de às vezes você tá ali buscando a Deus, você tá muito focado em fazer as declarações, né? Puta, eu tenho o espírito ali, um novo espírito e tal, mas você tá focado na graça e não tá olhando para a verdade, no sentido de ser honesto com você mesmo e falar assim, poxa, eu tô com o meu coração machucado, mas eu preciso também me colocar em movimento, né? Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu tive muita dificuldade de relacionamento, então hoje em dia eu estou sendo muito intencional em conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e me conectar com o pessoal cristão está fazendo muita diferença para mim. É maravilhoso poder ouvir a história das pessoas, os testemunhos e tudo mais. Então eu senti de compartilhar isso. E ele fala de 3 chaves, né? Ele fala da graça, da verdade e do tempo, que também é o que mais pega, né? Que às vezes a gente pensa na graça, às vezes a gente até assume um pouco a verdade sobre nós mesmos, que a gente está hoje, mas não sabe esperar o tempo do processo, né? O tempo de amadurecer, de se curar e tudo mais. É isso aí. Uau! Meninas e meninas, é o seguinte, senti uma parada aqui pra gente levar. Eu senti um desejo do Espírito Santo de trazer umas curas aqui para essa galera, mas eu senti assim que tem muitas curas emocionais, muitas curas na alma, de rejeições e tal. Então eu vou falar aqui uma das coisas que eu quero liberar. Eu tive uma experiência no céu essa semana, ainda estou muito sensível para falar disso. Como diz a Thaís, eu vou tentar falar sem chorar, né? Mas eu sei que Deus está fazendo uma coisa. Alguém até comentou sobre isso, sobre as mentes agitadas, né? Foi você, Thaís, que falou das mentes agitadas? Não sei, isso foi a Foi a Angélica, Angélica. né? Eu vou falar dessa cura específica, então sintam aí algumas coisas específicas, algumas enfermidades, algumas coisas que você sentir. Pode, assim, eu tô falando de emocionais, gente, mas pode ser qualquer coisa. Se sentir dores no corpo, alguma coisa, a gente vai liberando aqui, tá? Eu vou liberar essa daqui, eu vou passando para vocês. Eu tive uma experiência no céu essa semana. O Espírito Santo me mostrou ele colocando a mão sobre o córtex pré-frontal das pessoas aqui. Até coloquei uma imagem de perguntas essa semana com a imagem do córtex pré-frontal aqui. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você que está me ouvindo nessa live e você tem tido uma hiperatividade na mente, sabe? A perturbação da mente mesmo, de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, assim, que não consegue parar de pensar, não te deixa dormir, não te deixa descansar, não te deixa nada, assim. Eu quero liberar o poder de Deus sobre a sua vida agora. Você que tem sentido isso, coloca a sua mão assim no córtex pré-frontal, assim, bem aqui na frente. Você tem sentido a sua mente bem agitada, sabe? Que você não consegue ter paz para organizar seus pensamentos. O Espírito Santo me mostrou algumas raízes dessa coisa, mas eu não vou falar aqui porque vai demorar muito. Talvez seja um tema de aula do Profético Pro, uma coisa assim. Mas você que está com isso aqui, com essa hiperatividade na mente, coloca eu aí que eu quero orar especificamente por isso. Você que está com uma agitação assim na sua mente, você não consegue pensar, raciocinar, muita coisa na sua cabeça e tal. Coloca a mão aqui assim na sua mente. Vou fazer uma oração bem simples, né? Qualquer problema na mente, falta de memória, mas assim, o principal é essa agitação, que você não consegue pensar. Põe aqui assim. Isso, põe a mão assim, eu sei que tá com essa parada aqui. Fecha os seus olhos, eu vou te levar no lugar que eu vi. Você tá sentindo isso. Fecha seus olhos. Eu vi Jesus, então veja, pense aí na sua mente, visualize na sua mente que não é a sua mão agora, é a mão de Jesus colocando sobre a sua cabeça. E Jesus falava o seguinte: eu sou o seu descanso.
E eu quero dar ordem à sua mente. Todos os pensamentos excessivos, todos os pensamentos de ansiedade, de medo, de inquietude, todos os pensamentos suicidas, todos os pensamentos de insegurança, de falta de provisão, todas as preocupações. Eu quero declarar cura agora, em nome de Jesus. Eu quero liberar a mansidão da eternidade. Eu quero liberar o clima do céu sobre a sua mente. Eu quero liberar paz que excede todo entendimento sobre a sua mente. Eu quero declarar a cura de Deus sobre a sua mente. Receba agora de Jesus, o toque de Jesus na sua mente, liberando poder sobre você, para que você receba uma paz. Uma paz. Eu vejo pessoas aqui que vão estar em uma paz tão sobrenatural que você vai conseguir desfrutar em meio ao caos. Você vai conseguir desfrutar ainda que as coisas sejam completamente improváveis, que as coisas sejam completamente impossíveis, que as coisas estejam completamente fora de controle. Eu quero declarar a paz de Jesus sobre a sua vida. Quero declarar essa mente seja tranquilizada, acalmada e ela seja renovada em nome de Jesus. Seja curado agora. Todo pensamento fora de controle, toda atuação espiritual que tem trazido essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, seja repreendido agora em nome de Jesus. E eu declaro a paz que excede todo entendimento de Jesus sobre a sua vida. Pode falar, meninos e meninas, se vocês sentiram alguma coisa que querem liberar a cura aí para eles. Posso falar? Claro que pode. Eu tava aqui, eu senti a palavra pânico e eu comecei a tremer inteiro aqui. Tá um frio do caramba aqui e tremendo. Deixa eu sentir aqui. Você que está sentindo a sua mente queimar, o seu coração queimar, põe um fogo aí pra gente saber que Jesus está curando você agora. Pode falar, meu lote. Se sentir, pode falar. Para você que está sentindo, sofrendo de síndrome do pânico, Jesus nos deu autoridade para curar uns aos outros. O Espírito Santo exerce esse poder através de nós. E você que sofre de síndrome do pânico, que tem esse medo extremo, essa coisa, sente esse corpo tremer, frio desse jeito. Eu declaro agora, expulso agora esse espírito de pânico, esse espírito de medo, de insegurança. Expulso agora essa doença, essa enfermidade. Expulso agora da sua vida, expulso agora da sua realidade. Declaro agora, em nome de Jesus, cura na sua vida. Declaro agora você curado. Sinta a felicidade, a paz de não ver, de não sentir mais esse tipo de coisa, de você confiar em Jesus, entender que Ele cuida de você, que não tem mais motivo para você sentir isso. Simplesmente está curado. Uau. Uau. Fala, meninas. O que eu quero orar por pessoas aqui que têm ideação suicida. Uau. Tem pessoas que, por conta dessa mente perturbada, essa ansiedade, essa depressão, elas pensam que não vale a pena viver. Não vale a pena mais. Né? Ou acha que não tem mais força para lutar. Então, eu quero declarar para você que tem sido recorrente isso na sua mente, esse pensamento suicida, que eu declaro vida para a tua vida agora, para a tua mente, cura
Eu declaro o amor de Jesus, assim, inundando todo o seu ser, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Que você seja inundado por esse amor de Jesus, que você venha sentir esse amor, o amor que ele, né, ortogou por nós lá naquela cruz. Que você, em todo momento, você sinta Jesus contigo. Cada momento que esse pensamento vier, você possa sentir o amor de Jesus, ele te abraçando. Então eu declaro vida, vida. É isso. Fala, Thaisa, o que você sentiu? Acho que eu tô até meio assim, ó, ficou muito em paz mesmo, muita paz. Olha, eu vou novamente para depressão Boa. e ansiedade. Você falou sobre o pensamento acelerado, mas essa questão da depressão. Eu declaro cura sobre a sua vida. O que ninguém conseguiu fazer até hoje, de todas as pessoas que você já procurou, de tudo que você já tentou fazer e não conseguiu, que a paz de Jesus, que o amor dele inunde seu coração e que você sinta ele. Que você tenha experiências reais com Jesus. É isso, que ele seja real na sua vida. Amém. É isso que eu desejo, que Jesus seja real na sua vida. Uau. Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu tô sentindo queimar aqui em cima da minha cabeça. Meu Deus, a gente tava falando, o negócio tá muito louco assim. Mas se alguém tá sentindo isso, manda pra gente aí pra gente ver. Põe um cérebrozinho aí pra gente ver. Loucura, né, isso? E é isso, eu acredito muito que é um tempo onde a gente tem sido, acho que um plano, né, do diabo é roubar a nossa mente mesmo, né? Roubar essa paz, porque vocês sabem disso, né? Para que a gente acesse esses lugares, a gente precisa ter uma paz tão grande aqui dentro, né? E às vezes uma bagunça aqui. Eu quero falar, vocês falaram de suicídio, acho que foi a Angélica, né, Angélica? Hoje à tarde eu estava conversando com meu amigo aqui em casa e ele falou que ele viu um espírito pulando de um lugar e antes de pular ele olhava para ele, assim, ele viu um sonho. E quando você falava, eu vi que pessoas aqui com um sentimento mesmo, assim, de... Acho que o desejo dela era pular em algum lugar, na frente, debaixo de um carro, ou de algum lugar, para acabar com a sua própria vida. E eu quero falar para você que, assim, foi desse lugar que Jesus me tirou. Eu tinha 15 anos de idade, eu estava em cima de um prédio. E eu estava pronto para me matar. Tinha 100% de certeza. Eu olhava para baixo e falava assim, quem vai no meu velório? E eu estava convicto de fazer isso. E nessa mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, me dá uma chance. E eu quero liberar isso sobre a sua vida agora. O Espírito Santo está falando para você que está com esse sentimento no coração, me dá uma chance. Deixa eu mostrar para você o quanto eu te amo. Deixa eu mostrar para você o meu amor. Deixa eu mostrar para você o meu coração e as coisas que eu tenho preparado para você. Eu vou falar uma coisa, a vida realmente não tem sentido racionalmente falando. A vida só tem sentido quando a gente entende, né, que nós somos alvos do amor de Deus e que tem algo muito maior do que essa vida pode oferecer. Não é sobre carro, casa, trabalho, sobre nada dessas coisas. É sobre um propósito maior e sobre exalarmos o Senhor e o reino, né, que veio, que era, que é e que há de vir. Então, recebe no seu coração aí o toque de Jesus. Jesus está falando para você, me dá uma chance. Me dá uma chance. Sai desse lugar de morte, sai desse lugar de destruição e vem para um lugar de vida, né? Vem para um lugar de clareza, de transparência, de leveza e de salvação. É isso que eu sinto muito forte no coração aqui. É loucura, né? Posso falar uma coisa também? Pode. Mas para quem acha que tem depressão, eu
com toda a sua história, também senti de compartilhar um pouquinho da minha, no sentido de a pessoa, quem tiver aí, se sentir ainda com depressão e tudo mais, já tiver com Jesus, mas mesmo assim estiver se deparando com dificuldades, mesmo com Jesus, às vezes sente que você tá afastado de Jesus, que você tá perdendo a conexão, que não tá sentindo a felicidade de estar com Jesus, ainda mais sabe que Ele é o caminho, né? Eu falo para você que eu também, do pouco tempo que eu tô com Jesus, que de certa forma me batizei em setembro do ano passado, eu passei por esses momentos também, e quando você não tem às vezes ninguém para apoiar, que você não tem ninguém para falar para você, olha, continua, vai dar certo e tal. Então eu falo isso para você, que realmente continua orando, continua passando tempo com Jesus. Passa cada vez mais tempo de manhã, a hora que você acorda. Se não tiver tempo, arranja tempo, acorda mais cedo, arranja esse tempo, ora, se abre para as pessoas. Eu acho que uma das coisas da depressão também é você se isolar, e isso é terrível, porque você vai ficando sozinho e não tem a quem recorrer. E a partir do momento que você começa a se abrir para as pessoas, você percebe o quanto que se torna fácil. A partir do momento que você se coloca como vulnerável e conversa com as pessoas e compartilha suas dores e tudo mais, eu acho que principalmente se você está num meio cristão, as pessoas vão ouvir as suas dores e vão te ajudar, vão te orientar, vão orar junto, vão chorar junto, vão fazer o que precisar. Mas não se isola, não se sinta abandonado, muito menos por Jesus. Sim. Continua firme, que vai dar certo. Cada vez mais essa depressão, essa tristeza vai diminuir e você vai se sentir cada vez mais forte, mais pronto para levar o nome dele, para fazer boas obras e tudo mais. E é tão incrível porque você falou de isolamento, né? Você que está aí precisando de ajuda, vai no Instagram da gente, nos chama lá, a gente pede ajuda, a gente direciona você para a comunidade, tem centenas de pessoas lá. Eu acho que esses laços, né, que a gente tem de relacionamento, intimidade, é o que ajuda a gente, né, nessas comunidades, né? Falando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, ajudando os outros nas nossas fraquezas. E procura a gente, manda mensagem aí no direct, a gente vai direcionar vocês para a comunidade. E se precisar, não tem problema, a gente dá acesso para vocês assistir o conteúdo que a gente tem. Eu acho que isso é tão de menos, né? Eu só vou compartilhar o que eu senti aqui. A gente até pode encerrar se vocês tiverem mais alguma coisa para falar. Mas eu senti o Espírito Santo me falando, até queimou aqui desse lado de mim, que essa live tem um nome de resgate. Deus preparou esse momento aqui para resgatar você. Eu não sou de fazer isso. Quem me escuta há mais de um ano sabe que eu não faço isso. Mas eu sinto claramente que Jesus está salvando pessoas aqui hoje. Salvando mesmo da morte. E resgatando pessoas das trevas. Resgatando pessoas do inferno mesmo. Amém. Então, eu quero dizer isso de uma forma com muito temor no meu coração. Se você que está aqui me ouvindo e você sente que precisa desse toque de Jesus no seu coração e hoje você quer se derramar mesmo no coração dele e quer deixar ele te tocar e quer deixar ele ser o seu Senhor, esse é o seu momento. Jesus está chamando você. Você não está entendendo de quanto isso é sobrenatural, porque eu não faço isso. Mas Jesus está falando para você se entregar hoje por inteiro, entregar o seu coração por inteiro. E ele quer salvar você, ele quer transformar você, ele quer mudar a sua vida para sempre. Estou sentindo muito forte aqui um toque do Espírito Santo sobre salvação, sobre resgate. E Deus está resgatando você das trevas. Ele está resgatando você do monturo, do chaco de lama e te transportando para as luzes. Então você que quer de verdade entregar seu coração para ele, esse é um momento para você. Né? Coloca aí no nossas mensagens, eu quero. E imediatamente, quando você disser eu quero, não diga isso porque você está emocionado, mas diga isso porque você sabe que Jesus está tocando no seu coração. Né? E em seguida, manda uma mensagem para nós no direct que a gente vai ajudar você na comunidade. Né? Mas se você realmente está se sentindo sendo resgatado das trevas hoje, essa mensagem é para você. Eu senti isso muito forte.
Eu vejo isso claramente aqui. É isso que eu quero dizer isso para encerrar. Fala, meninas ou meninos, querem falar alguma coisa? Eu quero falar com a Thaisa. Como que eu tô feliz em ver a Thaisa se desenvolvendo assim no profético. Eu não tenho nem palavras. E Deus escolheu a gente para estar junto, né? A gente nem escolheu esse momento, mas eu estou muito feliz porque eu vi a moça que chegou para mim tão desanimada também da vida, querendo também até morrer também. E hoje eu vejo você assim, entregando palavras, vivendo Jesus. Assim, isso é muito lindo. Então, continua assim, o Willis está aí, o Willis, que você, junto com a Thaisa, consiga, como casal, vivenciar esse amor. E eu sempre, quando eu encontro a Thaisa, eu falo, olha, vocês vão ser... Eu vejo uma mudança geográfica, vou falar aqui. E vocês vão ser um casal muito próspero para abençoar muitas pessoas. Uau. Uau. E não dá para deixar de falar disso, né? Eu estou muito feliz, Thaisa. E eu fico muito feliz por vocês, porque não é sobre ser aluno e professor, né? Não tem nada a ver com isso. É sobre a gente poder trocar o amor de Jesus uns com os outros, né? E eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de alguma forma na vida de vocês, né? Eu sei como muitos de vocês entraram no Profético Pro, né? Às vezes a gente entra num negócio de louco, esse louco aí quer ensinar alguma coisa, não sei o que é, mas vamos lá, né? E acho até engraçado porque você foi sorteada, né? E eu vejo assim, a Thaisa, que você estava falando, Angélica, ela veio de um lugar assim, que eu lembro das primeiras aulas dela, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Ela sempre fala assim. Gente que não tem nível nenhum pode entrar, né? E eu fiquei tão feliz quando eu falei, quem não fez nenhuma live, hoje é o dia da gente destravar e liberar o amor de Deus. Ela falou, eu quero, eu vou. E vocês acham que é fácil, gente, mas tá aqui, não é fácil. As pessoas têm medos, elas têm inseguranças, elas também são fragilizadas em muitos aspectos. Mas a diferença é que essas pessoas que estão aqui, elas escolheram dizer sim, mesmo com as suas debilidades, acreditando que Deus é supridor e Ele vai reparar todo o erro, né? Vai fazer tudo que a gente não é capaz de fazer e vai alcançar quem a gente não é capaz de alcançar. Então, assim, muito obrigado, Thaís, pelo seu coração. Eu tenho uma palavra para você também. Eu vejo, eu vi a tela de um smartphone, de um Apple, vai fazendo propaganda da Apple, né? Eu vi um Apple, assim, como se fosse um iPhone 14, muito novo, sabe? Por muito tempo na sua vida, às vezes você se sentia desvalorizada e não se via como uma coisa rara, sabe? Eu vi um iPhone, assim, 14, você, assim, como se você tivesse uma vitrine, as pessoas te olhando e você sendo um objeto, assim, no sentido de as pessoas quererem ser ou estar perto de você, quererem fazer com que você fizesse parte da vida delas, estando perto com elas, compartilhando o dia delas. Eu vejo que Deus está te dando, assim, uma capa de ousadia, de coragem, né? E as pessoas vão até você para querer beber e desfrutar daquilo que Deus tem derramado na sua vida. Eu vejo você com muitas amizades, relacionamentos. Eu vejo que por um período da sua vida você se sentia muito esquecida, sozinha, né? Mas o Espírito Santo está fazendo isso, sabe? Ele está levando você na palma da mão dele, assim, o seu Apple de Jesus. Ele está levando você na palma da mão dele, assim, para que as pessoas vejam, percebam e toque na presença dele, para que você exale aquilo que ele é na vida das pessoas, da forma como você é, de forma simples. Obrigado pelo seu coração. Obrigado por essa verdade, essa decisão, né, de estar aqui com a gente e se expor aqui para todo mundo e realmente dizer com a sua vida que vale a pena, né? Amém. Muito, vale muito a pena. É isso, né? Angélica, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vejo você trabalhando por trás das cortinas de um teatro. Eu vejo um teatro, assim, uma cortina de teatro, sabe? Você trabalhando por trás, escondida, ali, sabe? Quando a gente fica fazendo as coisas com formiguinha, ninguém tá vendo. Mas eu vi Jesus trazendo você para frente da cortina. Eu vi ele abrindo a cortina e colocando você para frente. E eu sei que é uma coisa que o seu coração não deseja. E talvez é por isso que ele está fazendo isso para você. Ele está colocando você num lugar onde as pessoas vão olhar para você, mas elas não vão enxergar você. Elas vão enxergar o próprio Deus. Eu vi isso de uma forma muito linda, assim, ele trazendo você
a vida, sabe, a existência, né? A um lugar de destaque, mas não um destaque como o mundo oferece, mas é um lugar na posição pela qual ele te chamou de uma maneira simples. Então se prepare para ser servido, ele vai abrir as cortinas para você. E eu vejo que muito tempo da sua vida você teve muitas cortinas negras, né? E essas cortinas que eu enxergo, até que Jesus estava mudando as cores, eram cortinas brancas com uma espécie de Swarovski, sabe? Todo preparado, ele abrindo para você e falando: vem, minha filha, porque você vai ser colocado na posição que ele te chamou. Obrigado por entregar seu coração. Eu vejo sua disposição de entrega, de rendição, e Deus vai honrar muito seu coração de generosidade. Eu sei que o seu coração é generoso e você não procura retribuição, e é por isso que Deus vai retribuir o seu coração com generosidade. E você, meu Lorde, desde a nossa conversa na IPS, eu falei para você, né? Eu falei: cara, eu vejo em você um cara diferente que está tentando lutar, né? Mudar, e receber algo assim diferente. E eu sinto que pelo seu coração, sabe? Deus vai te entregar tantas coisas, cara, tantas virtudes. Eu acho que esse tempo que ele reservou para você, ainda que ao começo parecia desespero, né? Deus está mandando falar para você que o tempo ele separou só para você, porque ele queria ter um tempo com você. Ele queria você só para ele. Ele tirou todas as suas atenções para que você focasse as atenções nele. Não foi você que saiu, foi Deus que te chamou. Entende? Então eu vejo isso. E Deus vai ao seu encontro, cara. Ele vai honrar você. Ele sabe o desejo do seu coração que você tem de amar e cuidar da sua família. Ele vai honrar isso. E eu vejo assim, cara, que você vai liberar, sabe, essa coisa de família, sabe, do cuidado de Deus na vida das pessoas, cara. Eu me sinto honrado de ser o cara que pude conhecer você ali, ainda que a gente falou tão pouco, né? Mas eu sempre falo isso, né? Que às vezes uma palavra só pode mudar um destino, né? Então, eu sinto isso, sabe? Como se o seu destino estivesse sendo completamente transformado. E não tenha medo, cara, porque Deus manda falar pra você que Ele é o seu supridor. Eu vi uma piscina, você batizando pessoas nessa piscina. Uau! Aí, já virou João Batista. Já virou. Uau! Incrível, gente. Obrigado. Querem falar alguma coisa para encerrar? Digam, eu deixo. Fala, meu Lorde. Não, acho que tá bom já. Só siga. Quem tá difícil aí, só siga e procura a gente aí. Se não quiser procurar o do Denis, quiser procurar a gente também, Com certeza. tá em aberto. Fica o Instagram deles vontade. aí, né? O pessoal tá botando conteúdo, tá se expondo, então vão atrás, faz toda a diferença, né? É isso aí. Né, dona Angélica? Isso. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Thaís. Eu quero só dizer que no final de tudo busque a Jesus. Só busque, cara. Ele é real. Essa é a palavra que mais tem vindo ao meu coração, porque às vezes a gente fala: Deus existe. Jesus, ele morreu por nós. Gente, quando a gente para tentar pelo menos entender o que foi, assim, por favor, busquem esse Jesus. Esquece o nome da gente, se tiver que esquecer, pode procurar, mas esquece, só foca em Jesus. É Ele que importa, é sobre Ele, é a vida dele que transforma. Então, por favor, busque, só busque. Amém. Uau! Obrigado, meus lordes. E para quem está ouvindo, um recado simples: a gente vai ter encontros presenciais em abril, né? Abril vai ser bem intenso, né? Dia 7/4 a gente tem um encontro profético, se você quer ter uma experiência presencial em Andradas, né? Aqui em Minas Gerais, a 3 horas de São Paulo, bem pertinho. Dia 21 nós temos o Destravando Gigantes. Eu nem sei se tem mais vaga, Chocada, tem? Se tiver, deve ter 3 ou 4 vagas. É um evento presencial aqui em São Paulo, em Mogi, né? Que a gente vai falar muito sobre dom, chamado, identidade, propósito. A gente vai passar um mapa do chamado, vai ser um dia incrível. Deus tem entregado muitas coisas, a gente vai estar junto para poder, né, experimentar isso de forma muito gostosa, assim, presencial. E a gente vai ter um evento também, eu não vou dizer, é São Paulo, mas se preparem, vai ser no dia 28/4 também. Em breve eu vou dar mais, mas já vão se preparando. BH ainda não sei se esse ano a gente faz evento em BH. Então os próximos 3 eventos serão em Minas, aqui em Andradas, dia 7/4,
Um dia 21 em São Paulo e vai ter outro no final do mês ainda que a gente está organizando, mas já se prepara. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Obrigado por nos ouvirem, né? Se tiverem dúvidas, vai lá na bio do Instagram, segue o pessoal aí, chama a gente ajuda vocês a se direcionar. Andradas tem vaga ainda, se você quiser ir, vai ser um dia incrível. Olha, eu e a Day, a gente tem sentido umas coisas loucas para Andradas, então se preparem. Né? Deus está fazendo as coisas aí, é só a gente estar disponível, né, gente? Amém. Nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sempre salva no YouTube, hein? Para quem quiser procurar depois. Nós. Valeu. Ah, peraí, deixa eu tirar uma foto nossa pra gente colocar na capa. Sorriso. Deixa eu cortar aqui os comentários. Comentários. Aí, vai. Pronto. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.